Mas então, sobre a leitura, né? Depois que você vê que é engraçado, né? A tecnologia ela evolui e as pessoas elas sempre confundem a tecnologia com a natureza humana. Ela fala assim: "Ah, nós estamos evoluídos". Não. Nós não, os computadores estão evoluídos, você não. Depois que surgiu, né, depois que surgiram os livros impressos, né? No caso aqui, a Bíblia, talvez as pessoas tenham tido aquela sensação de que eu não preciso mais memorizar, não preciso mais decorar, porque tá tudo aqui. Se eu precisar, eu vou e consulto. Não consulta nunca, né? Lamentavelmente. Mas fica com aquela ideia de que eu não preciso saber. E aí a gente volta pro início, na verdade, né? Dessa minha exposição. Quando o For Fun Games disse, né? As pessoas ficam preguiçosas e mal acostumadas. De fato, a tecnologia, ela é boa, claro, mas ela tem esse lado negativo. Que as pessoas, elas pensam assim: "Não, o Google já sabe tudo, eu não preciso saber". Quando eu Eu precisar, não eu vou preciso. lá. Né? E elas falham em entender que existe toda uma estrutura necessária para que ela possa ser assim preguiçosa. Para que o Google faça tudo por mim, eu preciso de eletricidade, eu preciso de conexão com a internet, eu preciso de pessoas operando lá os computadores na nuvem, né? O que significa a nuvem? É o computador de outra pessoa. É isso que é a nuvem. É o PC de outra pessoa. Né? Ah, está salvo na nuvem. Não, está salvo no computador de outra pessoa. Né? É tudo dela, praticamente. É, se Ela cair, quiser, a pessoa perde tudo, né? A gente perde tudo, porque não tá no nosso sim, computador, não tá no nosso backup. Cara, né? eu, Justamente. eu concordo e discordo Que dessa isso, cara? colocação. Tá Pra gente. divergindo? Cara, tô divergindo. É porque eu acredito o seguinte, o problema da tecnologia, né, nela como um todo, não só a questão do, da informática, do TI, mas como um todo, né? Até mesmo na questão de locomoção, transporte, saúde, é que ela deu muita voz e muita oportunidade para pessoas que seriam mortas pela seleção natural da vida. Que isso, agora tu acredita no Darwin, é isso. Cara, basicamente não é tão fora, cara, porque, olha, por exemplo, se a gente vivesse na natureza, né, lá, peladão, de sunga, né, Igual um cara, macaco. isso. Pega aí 10 pessoas que você conhece, cara, que vivesse dessa forma aí, quantas delas sobreviveriam, Mas tem um sabe? programa disso, né? O pessoal vai Isso, peladão lá. peladão. Pega 10 pessoas que você conhece, quantas que sobreviveriam, né? Então, hoje, muita gente que não produz, ou ela é sustentada pelo Estado, ou por uma caridade das pessoas em volta. Então, eu saio na rua, da onde que eu saio daqui até o ponto de ônibus, tem pelo menos 4 pessoas pedindo, sabe? E sempre tem alguém que dá. Então, o cara chega no final do dia, por exemplo, um restaurante popular é 2 contos. O cara vai lá, no primeiro que dá para ele, já tem o do almoço, o café da manhã, almoço e janta, né? Enquanto isso, eu tenho que ralar o mês todo para ter isso. Mas, Então, e aí o cara, tipo assim, na natureza ele estaria fudido, né? estaria mesmo. Ele não poderia simplesmente dar uma de maluco e resolver pegar, só deitar e não fazer porra nenhuma, ficar pedindo pra alguém, ou dá um pedaço do seu coelho que você acabou Mas de dar. isso foi o que eu falei agora há pouco. É, a escola não te ensina nada, não te ensina a sobreviver. E a Cara, escola, ela foi feita para isso, né? Ela justamente, a escola nunca foi feita para educar ninguém, nunca foi feita para ensinar, não. ela é Foi feita só para para moldar a pessoa, né? Para tornar um retardado para a sociedade aí. Agora, isso. se tu consegue se sobrepor esse conhecimento inútil aí, cara, o que que eu tenho que saber em que ano o homem saiu da Terra, sei lá o que. Cara, pra que isso, cara? E Sabe? foi justamente como é que é? Foi uma discussão que eu entrei outro dia com um petista, né? Que eu falei que, Tu fala com petista é, na vida real? eu falo, cara, é da hora. Como, cara? Aí eu falei assim, olha, nenhum jovem abaixo de 15 anos, né? Eles sabem mexer com o Office e eles deveriam saber mexer, né?
mesmo que eles sejam jogadores de Free Fire, tem canal no YouTube, tem canal no TikTok, no OnlyFans, em outros negócios aí, mas nenhum deles sabe mexer no Office. Aí ele falou assim, pô, mas o Office é só pra quem trabalha no escritório. Aí, tipo assim, a cabeça do cara, né? Tu Ele é acha burro. que aprender a mexer no Word, né? Você saber, não é só fazer o currículo, não, né? É saber mexer no Excel pra você fazer uma planilha de gastos dentro de casa. É você saber mexer no Word, né? Para você redigir textos, né? E texto o pessoal acha que é só para escola, né? Basicamente essa mentalidade dele é de todo brasileiro. Ele acha que terminou a escola, ele não precisa saber redigir texto, ele não precisa saber negociação, negociar com alguém uma compra que ele está fazendo. A gente aí mesmo, Rafa, quantas vezes, né, no LX, o cara, você fala, não, cara, eu vou pagar o dobro só para você pegar e postar para mim no Mercado Livre para me ter garantia. O cara não, eu não sei mexer com isso não, cara. E nem quero aprender. Eu nem quero aprender, cara. Eu vou ficar com essa peça mofando aqui e você fique aí mofando esperando essa peça. Então, é, é essa a mentalidade do brasileiro. Ela é um bando de gente que morreria no processo natural da vida, né? Mas eles estão vivos graças à misericórdia divina da caridade alheia e do Estado. Se não fosse o Estado, então por isso que a maioria deles são defensores do Estado, porque na natureza ou no, realmente num Ou se fosse por capitalismo, né? eles mesmos, eles estariam mortos já. Estariam mortos. Então, de certa forma, existe sim por exemplo, essa questão de muita gente hoje morar com os pais ou morar com um monte de amigos, né? É, se dá por. Eu falo quando a pessoa tá como. Aqueles. Como é que chama? Esqueci tem um nome que geralmente eles dão para os japoneses, né? Que É eles não Nito, querem. Hikikomori. Que eles não querem sair de casa, mas eles são encosto, né? Não é que eles querem ali porque tá Eles melhor financeiramente. traduzem como eremita. Isso. E aí tá se aumentando por conta disso. Pra que que ele vai, para que que ele vai fazer força, cara? Mãezinha dele ali, pai dele E o próprio morreu, Estado uma uma assistência. assistência, dá não sei quantos ienes só pro cara existir, tá ligado? E aí acaba que esse tipo de mentalidade, ela vai se proliferando, porque as pessoas que naturalmente, entre aspas, caçariam, né? Vamos supor, se a gente tivesse na natureza, elas caçariam, elas sabem que tem a carne assada pra ela lá prontinha, pra que que ela vai caçar? É aquela propaganda Aí do é, agronegócio, né? É, daquela moça que eu compartilhei com o pessoal, né? É daqui que vem o pão! Ela não mata no negócio de trigo, né? Gigantesco lá. é como se o trigo não viesse de fora daqui, né? É, também da Argentina, né? E aí eu concordo com a questão aí da pessoa se acomodar, né, de esperar pelo Google, né, toda a informação, tudo, né? Então ela não consegue, e até mesmo quando tá no Google, ela não, pra que que eu vou entrar nessa discussão, cara? Eu não vou ficar discutindo com você. Pra que que eu vou querer saber se realmente é isso aí que é a verdade, né? Esse negócio da picadinha. Ah, cara, olha, eu não vou. Ah, é tudo isso, né? O primeiro começava com foi a ONU que disse. Ô, cara, mas eu tô aqui no site da ONU, não tem nada da ONU dizendo isso daí. Ah, cara, eu não vou ficar discutindo com vocês, não. Tu é bolsominho, terraplanista? Não tomou tua vacina? Ô, tua picadinha? Cagado. Então, como eu disse, de certa forma eu concordo, de certa forma eu também discordo. Eu acho que. Mas qual é, parte é- tu discorda? Só pra eu ter certeza aqui, se eu entendi bem. olha, eu concordo com a parte que realmente as pessoas estão muito preguiçosas, né? Uhum. Mas eu discordo que seja por parte da tecnologia, mas sim porque é dela mesmo. É dela Ah, mesmo porque, vamos supor, quando o pasto tá muito fértil, tem muito gado, né? Quando o pasto não tá tão bom, sobrevive só o gado bom que vai para outro lugar procurar pasto. O restante morre de sede no mesmo lugar. sim, certo. Eu não quis dizer que a tecnologia é a única ou a principal causa, né, da preguiça humana, claro, porque já existia preguiça antes de existir. Assim, são coisas da natureza humana, né? Então,
Mas Elas é vão estar como o ali Vitor tá desde. falando, assim. Eu entendo o que o Vitor tá falando. É tipo assim. Antigamente, beleza, existia a parte da preguiça. Mas se o cara fosse um preguiçoso de fato, quem que ia alimentar ele, saca? Quem que ia Ah, sim. dar o pão pra ele? Ou dar o peixe pra ele? Ninguém ia dar pra ele. Não tinha um Estado sei lá, Só 500 um anos exemplo, né? atrás, o Estado dava benefício aí pras pessoas? Só um exemplo, né? Tem uma moça que eu conheci há um tempo, não que eu me envolvi de alguma forma, né? Só conversas mesmo. Aham. Olha o É, disclaimer aí. ela, ela era bisneta, né? Então, tipo assim, ela morava com a bisavó dela, a avó, a mãe e ela, e o filho dela, Caramba. né? Então, essa galera toda, mas ninguém trabalhava, eram todas sustentadas pela pensão de viúva E da os bisavó. homens da família, cara? Cara, é aborto, né? O Boto, né? Que eles são do interior do Amazonas, esse pessoal. Pior que não é do Amazonas, não é, mas é próximo, é próximo. Ah, mas você veja, isso daí, ele tá falando sobre o pessoal de vida fácil, né? Vida fácil no sentido assim, de vida mansa, na realidade. Existia também, até mesmo, vamos pôr assim, no tempo das cavernas. Não necessariamente das cavernas, né? Mas no tempo em que o homem ele tinha pequenas comunidades. Quem que seriam esses, sei lá, os vagabundos pedintes, os bolsa-familheiros, né, nesse cenário? Né? Por que que se precisou criar uma proteção para as comunidades quando os homens saíam para caçar? Porque tinha gente que tinha preguiça desse negócio de ir caçar ou de plantar e ter que esperar. Dá trabalho, a agricultura dá trabalho, querendo ou não. Precisa ter Será, cara? paciência, né? Tem gente que não tem paciência para esperar crescer ou para ir lá e regar a planta todos os dias. Então, esse pessoal da vida fácil preferia viver como? Roubando. Era muito mais fácil ir para uma aldeia em que só estavam as mulheres lá cuidando das coisas e dar porrada em todas elas, sair roubando tudo, né? Enquanto os homens estavam lá caçando, estavam fora. E é por isso que surgiu essa necessidade de haver alguma coisa similar com um Estado, né? Que seria, na verdade, ali uma não é força armada, uma força armada local, né? Um exército para proteger a, a nação, né? Enquanto os homens eles vão para fora da nação buscar alimentos ou o que quer que seja. Porque era assim que o pessoal da vida fácil vivia. Mas aí você vai pensar assim, tá, mas até mesmo esses precisavam fazer muito mais do que os que hoje fazem, né? Os de hoje só pedem, sei lá, R$ 1 ou R$ 2 e vão num restaurante popular e conseguem comer bastante. Caramba, onde é Esses aí, isso? pelo menos, é o tal do. É Bom Prato que fala? Bandejão? Não, bandejão é Eu, na faculdade, é na. É restaurante popular. Mas eu nunca achei eu, esse restaurante, bicho. eu conheço por Bom Prato. Eu acho que no centro das cidades tem. Geralmente, geralmente no centro de cidade tem. Aqui a Ângela, ela comentou. Tudo vivendo nas costas da Bisa. Pode falar Interessante. mais alto Então, aí que o pessoal não escuta. será que. Ela disse tudo vivendo nas costas da Bisa, em comentário Aham. lá, aquele relato. E aí ela disse aqui, interessante, então foi assim que surgiu o Estado. Então, a gente precisa ter cuidado, porque o que hoje, né, é chamado de Estado é muito diferente do que um dia poderia ter sido alguma coisa semelhante, né, a um Estado. Mas assim, tá mais para uma divisão de forças, né?
A força, ela ia para fora do assentamento, para fora do local onde os humanos moravam, né, ali, na tribo, na aldeia, né, para caçar, para buscar comida. E aí, se ficassem ali só as mulheres e as crianças, seria uma coisa perigosa, né? Não só em questão assim, de animais irem lá e tentar atacar, mas vagabundos, né? Existiam vagabundos naqueles tempos. Roubar as coisas, muito mais fácil do que caçar, né? Se tivesse alguma coisa para pegar. Roubar de quem Ou caçou, né? caçar, isso, de quem caçou. Então, surge uma necessidade de haver uma força local, né? Imóvel, que fique lá protegendo. Ou pelo menos é isso que dizem, né? Algumas pessoas. Eu não sou nenhum antropólogo, nem nada, mas pelo menos isso Graças a faz Deus. sentido. Né, mas sentido isso faz. Eu vejo dessa forma. Aí, a Faz partir total disso, sentido, cara. sim. E a partir disso também surgem outras necessidades, como a da justiça, né? E esse elemento assim, do ancião, né? Do chefe da tribo, do pajé, né? Num No contexto bíblico, indianismo. ou o profeta, né? No contexto bíblico, né? Que era um poder mais assim de chefe, de pai de um povo, né? Ele ia cuidar dessa questão da justiça, que resolver os conflitos, né? Qualquer coisa que aconteça, determinar as punições para quem fizesse algo de errado. Isso daí uma dessas figuras, quer dizer, uma figura famosa desse tipo é Moisés, né? E que todas as pessoas iam até ele para decidir as coisas. Só que aí ele viu que não tinha como ele atender milhares de pessoas, né? Não tinha como. Então ele começou a chamar pequenos chefes, né? Subchefes, que seriam. Eu não lembro assim quais são as palavras que eles usam, mas vou usar chefe mesmo. Esse aqui seria o chefe de 50. E faria lá um grupo de 50 e tá aqui, ó. Essa pessoa aqui vai cuidar aí desses problemas. Se tivesse um problema muito grande, que esses subchefes não conseguissem resolver, aí eles teriam de ir a Moisés diretamente. É como se fosse, né, algo similar com a separação que nós temos no judiciário, né? E que, desculpa, senhor Moisés, por essa terrível comparação, mas é como se Moisés fosse o Supremo Tribunal, né? Caramba. Nesse caso. E as varas inferiores, né, fossem os subchefes. E dessa forma, né, você tem uma estrutura que lembra, né, a estrutura estatal. Tadinho do Moisés. Diz que pois é, imagina só, né? Mas por que a gente tava falando disso mesmo? Não, é porque ela Rapaz. perguntou aí como é que surgiu a questão do Estado, né? Mas é justamente isso, era para garantir, né? Entre aspas, não era um direito, mas a convivência pacífica entre as pessoas, né? A ordem. Você pode é isso, para você dormir e ninguém resolver furar o teu Fazer a busca e apreensão na sua casa. na sua casa dos fundos, sabe? E então aí, tipo É, assim, decidiram que certas coisas não deveriam ser feitas, né? E todo mundo concordou, né? Então, porque, tipo assim, enquanto você tá forte e vigoroso com 25 anos, né? Que você pode sair roubando a porta dos fundos de todo mundo. Enquanto você chegar lá com 60 anos, vão fazer a festa com a sua porta dos fundos, né? Então, eu falo assim, opa, pera, vamos fazer um acordo aqui. Foi o que eu escutei, né? Aí vamos fazer um acordo aqui que todo mundo, ninguém vai furar a porta dos fundos de todo mundo, né? E quem furar vai responder perante as regrinhas que vamos criar aqui, né? E assim foi surgindo o Estado. E aí hoje, porque não tinha mais nada para fazer, resolveram pegar e criar uma banda de porcaria aí, um monte de ministério, mas era uma coisa só de segurança e virou a patifaria. E falando nisso, né, até
entrando como nesse caso aí da Bisa aí, né? é, Antes não se tinha aposentadoria, né? Por parte do Estado, era só para a guarda real do rei lá, e somente eles que recebiam. E aí é outro também benefício recente do Estado de Direito que o pessoal acha que sempre existiu. O pessoal perde um pouco a conexão com. Um pouco não, né? Um pouco bastante. Com o passado. E assim, eles não conseguem entender como é que as pessoas viviam sem isso, como é que as pessoas viviam sem aquilo, né? E tem coisa que nem é passado, é presente. Você fala, por exemplo, de direitos trabalhistas com alguém do Brasil. Não, não pode tirar isso, não pode tirar aquilo. Você fala, engraçado, não tem nada disso nos Estados Unidos. Por que não tem americano vindo pra cá, então? Já que aqui é tão bom. E porque É lá tem um engraçado monte de isso. brasileiro, tem cidades que é só brasileiro, praticamente. Porque, Exatamente. por que que 2,5 milhões de brasileiros largaram o Brasil, né? Deram baixa definitiva aqui na cidadania dele, bananal, durante a pandemia, num número recorde, né? Apesar de nem voo saindo daqui não tinha. Como fizeram isso? Hoje, no Mentes Divergentes.